29 de abril de 2021. Gente, eu vou mostrar para vocês aqui a carta do Clube Militar que fez os militares, né? O general que é presidente do clube e outros militares, né? Que fazem parte da diretoria do Clube Militar. E nessa carta, o Clube Militar faz várias críticas, né, ao STF e ao Congresso Nacional a respeito de tudo que está acontecendo no nosso país. E, inclusive, fala no artigo 142 da Constituição Federal. Né? Eu vou mostrar para vocês o inteiro teor dessa carta, tá bom? Aí vocês escutem, por favor, tá? Só um minutinho. Em artigo publicado no site oficial do Clube Militar, o general de divisão Eduardo José Barbosa, presidente do Clube Militar, associação de militares dirigida por oficiais de alta patente da reserva e fundada há 133 anos, fez veementes críticas ao STF, ao Senado Federal, a governadores, a Lula e ao PT, além de denunciar que a Suprema Corte estaria violando a Constituição Federal para beneficiar corruptos e ampliar o poder das trevas sobre o Brasil. No ensejo, o general assestou que ministros do STF criaram a sua própria Constituição Federal e se autoelegeram presidentes da República. Governo paralelo. O militar acrescentou: acovardados por conveniência de terem seus processos engavetados, são nossos senadores que não iniciam processos contra aqueles ministros que cometem crimes de responsabilidade, como escrito na Constituição Oficial vigente. Outros sim, o Clube Militar desferiu críticas avassaladoras contra Renan Calheiros, relator da CPI da pandemia, voltada a investigar mormente o governo Bolsonaro, e a Omar Aziz, eleito presidente da comissão. A entidade Clube Militar apresenta como dirigentes, além do general Eduardo José Barbosa, o coronel Marco Antônio de Matos Laporta, que atua como vice-presidente, general Luiz Antônio Silva dos Santos, segundo vice-presidente, coronel Ricardo Arnaldo Lindenblatt, terceiro vice-presidente, coronel Valdo Manuel de Oliveira Alves, chefe de gabinete, tenente-coronel Alexandre Fortes da Costa, assessor jurídico, coronel Valdo Manuel de Oliveira Alves, assessor imobiliário. Integram as vice-presidências ainda o general José de Oliveira Souza e o general Leandro Souza de Alcântara. Compõe o conselho, entre outros, o general Ronald Silva Marques, o general Benedito Lajoia Garcia, o general Humberto Chagas Pradal, o general Sérgio Tavares Carneiro e o general Márcio Tadeu Betega Bergo, além de dezenas de oficiais superiores. A seguir, escute a íntegra do texto do Clube Militar. O poder das trevas no Brasil. O Brasil é a pátria do Evangelho. Natural, portanto, que o poder das trevas queira destruir nossa nação. Evidente que, embora muitos acreditem literalmente nesta citação, ela abre esse nosso pensamento tão somente para sintetizar o momento que atravessa nosso país. Afinal, como muitos dizem, bastou a eleição de um presidente que acredita em Deus para que todo o inferno se levantasse contra ele. Os acontecimentos protagonizados nos últimos 2 anos pelo STF e pelo Congresso Nacional bem demonstram essas afirmações. O Estado democrático de direito, que pressupõe respeito às leis vigentes, particularmente a Constituição Federal, só serve para aulas em cursos universitários, porque, na prática, não é respeitado pelo Legislativo e Judiciário. Normas processuais sofrem mudanças de interpretação para atender a réus poderosos. Se não conseguem inocentar o bandido de estimação, basta encontrar subterfúgios para anular processos, a ponto de um ministro do STF afirmar que o combate à corrupção é prejudicial ao país, pois causa prejuízos maiores que a própria corrupção. Esquece esse senhor, que com sua capa preta bem lembra as trevas que representa, que o prejuízo não contabilizado nesse seu nefasto voto diz respeito a investidores que retiram seus recursos de países onde impera a corrupção. Esse mesmo tribunal que ignora a Constituição conferiu poderes para governadores e prefeitos usarem a pandemia para desviarem dinheiro público e não tratar adequadamente a população, agora culpando o presidente que eles impediram de coordenar as ações. E como as trevas têm poder devastador, no dia 27 de abril de 2021, instalou-se uma CPI no Senado Federal
encabeçada por um senador cuja família foi presa recentemente por acusações de esquema de corrupção no Amazonas, composta por aliados dos governadores corruptos e tendo como relator um dos campeões em denúncias de corrupção, cujos processos acumulam mofo e traças nas gavetas dos foros privilegiados. O resultado dessa investigação todos já sabemos: culpar o presidente por aquilo que não o deixaram fazer, ou por não usar as máscaras utilizadas por alguns para se esconder da população. Utilizando uma expressão usada nas mídias sociais, temos os Marcolas e Fernandinhos Beiramar investigando a atuação da polícia no combate ao tráfico de drogas. Um certo ex-presidente condenado por corrupção, mas que está em campanha, representando as trevas, acostumado a mentir mundo afora, declarou que nossa Suprema Corte é acovardada. Claro que é mais uma de suas mentiras. Os integrantes têm muita coragem, pois criaram sua própria Constituição Federal e se autoelegeram presidentes da República. Acovardados por conveniência de terem seus processos engavetados, são nossos senadores que não iniciam processos contra aqueles ministros que cometem crimes de responsabilidade, como escrito na Constituição Oficial vigente. Acovardados são os nossos congressistas que também por interesse próprio não aprovam prisão em primeira ou segunda instância como ocorre no mundo inteiro. Acovardada é a população que aceita o cerceamento de suas liberdades pétreas passivamente. Acovardada é a extrema mídia que, para ajudar o poder das trevas, tenta destruir a reputação de um presidente democraticamente eleito, disseminando notícias distorcidas e às vezes falsas. Acovardados são os que defendem a liberdade de expressão, desde que o dito seja favorável à ideologia destrutiva que pregam. Acovardados são os que usam suas canetas de luxo para tentar calar os apoiadores da verdadeira democracia, que lutam pelos seus direitos listados no artigo 5º da Constituição Oficial vigente, garantia inquestionável de um país genuinamente democrático. Acovardados são aqueles que, não satisfeitos com querem o presidente eleito até a morte. Portanto, se neste cenário atual, o Poder Executivo, o único dos 3 poderes que está sendo obrigado a seguir a Constituição à risca, que utilize o artigo 142 da Constituição Federal vigente para restabelecer a lei e a ordem. Que as algemas voltem a ser utilizadas, mas não nos trabalhadores que querem ganhar o sustento dos seus lares, e sim nos verdadeiros criminosos que estão a serviço do poder das trevas. Brasil acima de tudo. General de Divisão Eduardo José Barbosa, presidente do Clube Militar. O país precisa estar unido contra qualquer tipo de iniciativa de desestabilização institucional que altere o equilíbrio entre os poderes e prejudique a prosperidade do Brasil. Enganam-se aqueles que acreditam estarmos sobre um terreno fértil para iniciativas que possam colocar em risco a liberdade conquistada por nossa nação. É preciso respeitar o rito democrático e o projeto escolhido pela maioria dos brasileiros para conduzir os destinos do país. A sociedade, atenta a essas ações, tem a certeza de que suas Forças Armadas estão preparadas e prontas a servir aos interesses nacionais. Neste período de intensa comoção e incertezas, que colocam à prova a maturidade, a independência e a harmonia das instituições democráticas brasileiras, o Exército, a Marinha e a Força Aérea mantêm o foco em suas missões constitucionais, permanecendo sempre atentas à conjuntura nacional. O braço forte e a mão amiga seguirá coeso, disciplinado, como sólido alicerce na conquista dos objetivos fundamentais previstos na Constituição Federal. Exército invicto, que sob a espada de Caxias sempre foi decisivo e leal aos anseios do povo brasileiro. Parabéns, General Pujol, missão cumprida com louvor. Grande amigo e fiel discípulo de Osório Legendário, bom retorno aos Pampas Gaúchos, e que nossos estribos se choquem em cavalgadas futuras. Desejo...
Essa é a carta do clube militar e no final, ao final da carta, tem a mensagem do nosso ministro da Defesa. Precisa falar mais alguma coisa, gente? Estamos caminhando, né? São as aproximações sucessivas, né? Estamos na tábua de logaritmo, né? Como o general Mourão falou. Então, gente, a situação do Brasil está cada vez mais caminhando para uma medida dura no Brasil, né? Os cleptocratas soltos, né? Todos soltos pelo STF, um governo paralelo instalado no Brasil pela esquerda, e agora a esquerda se juntou para tentar tirar o nosso presidente. Não vão. Isso aí já está claro que as nossas Forças Armadas não vão permitir um golpe. Haverá o contragolpe, né? Como em 64. E, gente, só duas observações, dois assuntos aqui rapidinho que eu vou falar. Eu estava escutando vendo o vídeo do canal Questione-se, colocaram na propaganda do canal do Renato aquela música que fizeram, O Inominável, feita pela esquerda, né, daquele cantorzinho contratado pela esquerda para fazer uma música para o nosso presidente. Inclusive tem um vídeo, né, que tem o rosto do nosso presidente com essa coisa horrorosa das trevas aí. É aquele negócio. Xingue-os do que você é e acuse-os do que você faz. Viu? Vocês depois procurem aí essa música de um cantorzinho de esquerda, que eu não vou nem dizer o nome, uma música infame, né, que colocaram, que fizeram, dizendo que é para o nosso presidente. Só que não é para o nosso presidente. É para o presidente deles, da esquerdalha, do Partido das Trevas. Essa música, ela se enquadra com o perfil da esquerdalha, né? E outra coisa, eu estou pretendendo fazer o seguinte, eu não sei se eu vou conseguir, tirar fotos da carta do que meu pai conta, tudo que foi feito na década de 60 pelo regime militar, aquela carta que ele fez para a Confamil, propondo a criação do movimento Frente Patriótica, folha por folha, e fazer o post. Eu vou tentar fazer isso, para divulgar essa carta. Gente, essa carta é de março de 2006. Meu pai não chegou a assinar, porque o líder do Prona, né, o Enéas, ele faleceu, né? Leucemia. Eu até hoje não engoli a morte desse senhor. Ele estava bem e, de repente, ele, né? Ia concorrer com quem nas eleições? Com o chefão do Partido das Trevas. Pois é, eu não engoli muito a morte desse senhor, não, mas pode ser, né, que ele tenha realmente falecido de leucemia, né? Ou alguém, né, se antecipou. Pois é, então eu estou pretendendo fazer isso, viu, gente? E é isso. A carta do Clube Militar é clara, fala tudo, né? A gente não precisa dizer mais nada. Gente, um beijo, fiquem com Deus, bom dia, que Deus abençoe nossa nação, Deus abençoe as nossas autoridades, Deus abençoe o povo brasileiro. 1º de maio, se não deixarem sair, se trancarem o povo brasileiro, se a esquerda aprontar alguma coisa que cause comoção nos brasileiros, perplexidade, para que o povo não saia e não peça as providências ao nosso presidente, porque nós vamos dar um novo grito de independência, né? Independência do comunismo, da falência do Brasil. Viu lá o município de Araraquara? O município está falido, gente. O Exército, a Polícia Militar, o CEAGESP estão lá distribuindo alimentos para a população de Araraquara. Quem quebrou o município? Partido das Trevas. Esse governo paralelo que está aí, né?
E o STF ajudou, porque deu para os governadores, para os prefeitos, o poder de fazerem o que quiserem, né? E agora estão querendo responsabilizar o nosso presidente, mas não vão, né? Gente, então é isso. Fiquem com Deus, viu? Um beijo. Bom dia, tchau.